aumento de casos de depressão e de tentativas de suicídio entre crianças e adolescentes é um significativo desafio para profissionais de saúde, como os pediatras, fundamentais para que os jovens cheguem com segurança à idade adulta. De acordo com o Vitor Mardini, psiquiatra e pediatra integrante da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, estudo realizado em grandes cidades brasileiras constatou que a taxa de suicídio entre adolescentes aumentou 24% entre 2006 e 2015. De 2011 a 2016, 6.588 adolescentes tiraram a própria vida. Já em relação às tentativas, foram registradas 48 mil ocorrências neste mesmo período, na faixa etária entre 10 e 19 anos. 25,9% dos casos foram pessoas do sexo feminino e 19,6% do sexo masculino. Mardini enfatiza que o pediatra, que é o médico que acompanha de maneira rotineira a criança e a família, tem papel importante no diagnóstico de transtornos de saúde mental. Por isso, hoje se discute muito a nova pediatria. Quer dizer, o pediatra poder ser habilitado ou ter habilidade para identificar, orientar, prevenir essas situações no seu consultório, porque o pediatra é uma figura extremamente importante, é um médico extremamente vinculado à família, principalmente desde o nascimento, às vezes, da criança, e que ele pode ter a possibilidade, numa consulta de revisão ou avaliação, estar atento a alguns sintomas. O diagnóstico correto é fundamental para que a criança seja conduzida de maneira saudável à adolescência e, posteriormente, à fase adulta. Nos casos em que não há precisão, o resultado é sofrimento e falta de compreensão. Carolina, mãe de Fernando, de 14 anos, moradora de Brasília, viveu anos com o filho sendo tratado de maneira equivocada. Ele foi diagnosticado com depressão aos 12 anos. No entanto, após anos querendo tirar a própria vida, o adolescente foi diagnosticado com autismo, algo que nunca havia sido detectado por nenhum profissional. O diagnóstico veio após Carolina, sem saber o que fazer, procurar outros pais e mães que passaram pela mesma situação e que sugeriram que ela levasse o filho a um profissional especializado em autismo. Ela seguiu a dica e, de fato, Fernando foi diagnosticado dentro do espectro, mas com traços muito leves, imperceptíveis para muitos profissionais. Essa mudança trouxe melhoras significativas. Ele está melhorando, ele não está ótimo, né? Mas ele está bem melhor e começou a falar de futuro. Então, mês passado ele pediu para comprar um estojo para voltar para a escola. Pequenas coisas, sabe? Que pra gente, eu entrava no banheiro e começava a chorar. Comprar um estojo para voltar para a escola, marcar de sair com alguém, pedir desculpa para os amigos, entender que os limites dele, se autoconhecer. Com o tratamento voltado ao autismo, Fernando está conseguindo voltar, aos poucos, a ter uma vida mais saudável e prazerosa. O dia a dia dele está sendo fazer terapia 4 vezes por semana. São terapias todas voltadas para autismo. E 3 dias por semana são individuais, e um é coletivo. Está tentando começar a fazer esporte, está testando esportes, e a gente faz caminhada junto também. Está trabalhando de voluntário numa ONG de animais. A paixão dele é biologia e ciências, então a gente contratou um professor para dar aula para ele dessa área, para ele ir ganhando confiança, né, com a área que ele gosta e tal, para ele não se sentir mal na escola. E agora a gente está na preparação da volta dele, porque agora, pela primeira vez, ele vai voltar para o mundo não controlado, né? Tirando casos exacerbados do espectro autista, o pediatra e psiquiatra Vitor Mardini salienta que antigamente alguns sinais poderiam passar sem receberem grande atenção de profissionais, mas que hoje precisam ser levados em conta. Há um tempo atrás tinha um diagnóstico que se chamava transtorno de Asperger, que era nada mais que os autistas de altas capacidades, né? Então, pouco se via alterações claras do desenvolvimento, mas
se tu for pegar do ponto de vista de história, de desenvolvimento, né, lá desde trás, de olhar no olho da mãe quando amamentava, se teve algum atraso ou não de fala, como é que foi o caminhar, às vezes muito característico é caminhar na ponta dos pés, né? Depois muita dificuldade de empatia, de entender o outro, né? Às vezes uma restrição de hábitos e comportamentos de assuntos, né? Hiperfoco a gente chama, né? Quer dizer, o cara daqui a pouco resolve estudar determinados aspectos e ele se torna um expert naquilo, mas naquela coisa, no resto ele não consegue evoluir. Tem algumas características que fazem a gente pensar em um transtorno do espectro autista. No caso de uma criança no espectro autista vir a desenvolver uma comorbidade como a depressão, o enfrentamento pode ser mais saudável quando há suporte desde cedo para as necessidades dela. A falta de atenção de pais com filhos tem feito com que crianças no espectro autista tenham diagnóstico tardio. De acordo com a coordenadora do setor de psicologia hospitalar do Sabará Hospital Infantil em São Paulo, Cristina Borsari, esse tipo de caso tem sido frequente. Como que está chegando o autismo para a gente? Está chegando por uma seletividade alimentar, desnutrição, olha que grave, né? Então chega a criança, seletivo alimentar, desnutrido, aí você vai atender a criança, já não estabelece um vínculo, os pais contam coisas do comportamento da criança que eles começaram a observar, e aí a gente já vê um clássico espectro autista. Claro, para você definir e falar, né, uma criança com autismo, você precisa de uma avaliação neuropsicológica. Então eu tenho mães, assim, de terceiro filho, segundo filho, aí elas falam assim, eu percebi que tinha alguma coisa diferente. Eu falei, sim, a senhora percebeu e fez o quê? Né? Eu tô esperando ver se melhora, tal. Eu falei, não, né? A gente precisa de uma avaliação. Segundo Thales Araújo, gerente do Pronto-Socorro e Centro de Excelência do Sabará Hospital Infantil, muitos pais são esclarecidos e têm consciência dos problemas e sofrimento que os filhos passam com as questões emocionais. Em alguns casos, até mesmo já fazem tratamento psiquiátrico. Mas também existem outras com uma certa frequência de famílias doentes, né? A gente observa muito isso. São famílias onde o pai e a mãe, eles podem estar também doentes, então não é muito perceptível que aquela criança ali está doente, entendeu? Isso a gente também tem recebido. Quase sempre essas crianças, elas convivem com uma família mais adoentada, com uma família com algum problema de depressão, de ansiedade, um pai mais ansioso. Na próxima reportagem, a história de um jovem que superou depressão e tentativa de suicídio após tratamentos equivocados e superdosagem de medicamentos. Em alguns momentos, vêm essas ideias suicidas muito fortes, né? E isso é o pior, eu acho que é a pior situação que tu pode sentir, né? Porque tu começa a perder as perspectivas para tua própria vida, assim, tu não enxerga mais muita motivação para seguir. Teve um psiquiatra que ele me deu uma classe de remédio que o nome é benzodiazepínico, que é tipo Rivotril, né, e tal. Que é um apaziguador, né, um ansiolítico. Ele não resolve nada, é para momentos que tu tá muito desesperado tu usar. Só que ele me liberou o uso, assim, e ele chegou a me dar 3 benzodiazepínicos juntos. Aí, em suma, te encurtando a história, eu tive que ser internado numa clínica de reabilitação para me desintoxicar de tanto benzo que eu tinha usado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck e Tereza Klein.